Se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom, mas como eles são maus, e não cumprem o que lhe prometem, você não está obrigado a cumprir sua palavra com eles. Nem jamais faltaram bases legítimas para um príncipe que desejasse se desculpar pelo não cumprimento de uma promessa. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, de 1469 a 1527. Jade em vez de ladrilho. No início de 1821, o ministro do exterior russo, Kapodestria, escutou a notícia pela qual estava esperando havia muito tempo: um grupo de patriotas gregos iniciara uma rebelião contra os turcos. A Grécia, na época, fazia parte do Império Otomano, com a intenção de expulsá-los e estabelecer um governo liberal. Destria, um grego de origem nobre, sonhava havia muito tempo em envolver a Rússia nos assuntos gregos. A Rússia era uma potência militar em desenvolvimento. Ao apoiar a revolução, supondo-se que os rebeldes vencessem, ela ganharia influência sobre uma Grécia independente e os portos do Mediterrâneo para sua marinha. Os russos também se viam como protetores da Igreja Ortodoxa grega, e o Czar Alexandre era um homem profundamente religioso. Liderar uma cruzada contra os turcos islâmicos deixaria satisfeita sua consciência moral, assim como os interesses políticos russos. Era bom demais para ser verdade. Apenas um obstáculo se interpunha no caminho de Destria: o príncipe Clemens von Metternich, o ministro das Relações Exteriores austríaco. Anos antes, Metternich havia trazido a Rússia para uma aliança com a Áustria e a Prússia chamada de Sacra Aliança. O objetivo era proteger os governos destas nações da ameaça de revolução e manter a paz na Europa depois do tumulto das guerras napoleônicas. Metternich fizera amizade com Alexandre e, percebendo que os russos poderiam intervir na Grécia, ele tinha enviado ao czar centenas de relatórios afirmando que a revolução era parte de uma conspiração em toda a Europa para acabar com as monarquias no continente. Se Alexandre prestasse ajuda à Grécia, seria um joguete na mão dos revolucionários e estaria violando o propósito da Sacra Aliança. Destria não era tolo, sabia que o desejo de Metternich era, na verdade, impedir a Rússia de expandir sua influência no Mediterrâneo, o que abalaria a Inglaterra e desestabilizaria a Europa. O maior temor de Metternich. Para Destria era simples: ele e Metternich disputavam quem teria mais influência sobre o czar. E Destria levava vantagem. Ele via o czar com frequência e podia neutralizar os poderes persuasivos de Metternich com o constante contato pessoal. Os turcos inevitavelmente agiam para reprimir a rebelião grega, e conforme cresciam as atrocidades contra os gregos, parecia quase certo que o czar interviria. Mas em fevereiro de 1822, quando a revolução estava chegando ao ponto de fervura, o czar fez o que aos olhos de Destria foi um erro fatal: concordou em mandar um enviado a Viena para discutir a crise com Metternich. O príncipe adorava atrair negociadores a Viena, onde os encantava até não poder mais. Destria sentiu a situação escapar-lhe das mãos. Agora ele só tinha uma opção: escolher o enviado que iria a Viena e colocá-lo ciente de todos os detalhes. A escolha de Destria foi um homem chamado Tatishev, que tinha sido embaixador da Rússia na Espanha. Tatishev era um negociador astuto e experiente. Convocado para uma reunião pouco antes de partir, ele ouviu atentamente enquanto Destria expunha os riscos. Metternich tentaria encantar e seduzir Tatishev, para impedir o czar de intervir. Ele se oferecia para negociar um acordo entre os russos e os turcos, e, é claro, solicitaria um fórum europeu para discutir a questão. Esta era a manobra preferida de Metternich. Ele sempre conseguia dominar estes fóruns e de alguma forma obter o que queria.
Tatishev não devia se deixar enfeitiçar. Ele daria a Metternich um bilhete de Destria provando que a Rússia tinha direito de vir em auxílio de seus companheiros cristãos que sofriam nas mãos dos turcos. Em hipótese alguma, concordaria com a participação da Rússia no Fórum. Na madrugada de sua partida para Viena, Tatishev foi chamado inesperadamente para uma reunião com o próprio Czar. Alexandre estava nervoso e em conflito. Sem saber das instruções de Destria, ele falou para Tatishev dizer a Metternich que ele queria ao mesmo tempo agir de acordo com a aliança e cumprir sua obrigação moral na Grécia. Tatishev decidiu que teria de retardar a entrega desta mensagem ao máximo possível, ela tornaria seu trabalho confuso demais. Em seu primeiro encontro com Metternich em Viena, Tatishev avaliou o ministro austríaco. Ele o viu como uma pessoa bastante fútil, aparentemente mais interessado em beilas da fantasia e mocinhas do que na Grécia. Metternich parecia desligado e um tanto desinformado, o pouco que ele disse sobre a situação na Grécia traía confusão. Tatishev leu o bilhete de Destria para ele, e, como que sem pensar, Metternich perguntou se estas também eram as instruções do Czar. Colocado em xeque, Tatishev não podia mentir. Sua esperança agora era a de que as instruções um tanto contraditórias do Czar confundissem ainda mais o príncipe, deixando Tatishev um passo à frente. Nos próximos dias, Tatishev divertiu-se muito na encantadora cidade de Viena. E aí teve outro encontro com Metternich, que lhe perguntou se podiam iniciar as negociações com base nas instruções do Czar. Sem dar tempo para Tatishev pensar, Metternich perguntou em seguida quais seriam as exigências da Rússia nesta situação. Parecia justo, e Tatishev respondeu que os russos queriam fazer da Grécia um protetorado, conseguir a aprovação da aliança para a intervenção russa na Grécia, e assim por diante. Metternich recusou todas as propostas, dizendo que seu governo jamais concordaria com isso, então Tatishev pediu que ele sugerisse outras ideias. Em vez disso, Metternich entrou em uma discussão abstrata sobre revoluções, sobre a importância da Sacra Aliança e outras irrelevâncias. Tatishev saiu confuso e um tanto aborrecido. Ele queria afirmar uma posição, mas estas discussões eram informais e deselegantes, sentindo-se perdido, ele não fora capaz de direcioná-las para onde queria. Dias depois, Metternich chamou Tatishev de novo. Parecia constrangido, até desgostoso. Os turcos, disse, tinham acabado de lhe mandar um bilhete afirmando que os russos estavam por trás da confusão na Grécia e pedindo para transmitir ao Czar a determinação deles de lutarem até a morte para garantir o que era deles. Em um tom solene, sugerindo estar aborrecido com a falta de diplomacia dos turcos, Metternich disse achar indigno de seu país transmitir esta vergonhosa mensagem ao Czar. Ele acrescentou que os austríacos consideravam a Rússia como sua aliada mais fiel e apoiariam suas condições para resolver a crise. Finalmente, se os turcos se recusassem a ceder, a Áustria romperia relações com eles. Tatishev ficou bastante comovido com esta súbita demonstração de solidariedade carregada de emoção. Talvez os russos tivessem interpretado mal o príncipe, talvez ele estivesse realmente do lado deles. Temendo que Destria entendesse errado, Tatishev relatou este encontro apenas para o Czar. Dias depois, Alexandre respondeu que, a partir daquele momento, Tatishev se reportaria apenas a ele, Destria estaria excluído das negociações. O ritmo dos encontros com Metternich se acelerou. De certa forma, os dois homens discutiam apenas soluções diplomáticas para a crise, não se falou mais no direito da Rússia de intervir militarmente na Grécia. Finalmente,
Metternich convidou o Czar para assistir a um fórum sobre a questão em Verona, Itália, meses depois. Na ocasião, a Rússia lideraria o debate sobre como melhor resolver o problema, ela estaria no centro das atenções, com o Czar sendo justamente homenageado como o salvador da Europa na cruzada contra a Revolução. O Czar concordou em participar muito satisfeito. De volta a São Petersburgo, Destria vociferava com quem o escutasse, mas logo depois que Tatishev chegou em casa, o ministro das Relações Exteriores russo foi chutado do cargo de vez. E no fórum, mais tarde em Verona, como ele previra, a crise grega foi resolvida exatamente do modo que melhor servia aos interesses da Áustria. O Czar era a estrela do show, mas, pelo visto, ele não fez caso ou notou que havia assinado um documento que em sua essência impedia a Rússia de intervir unilateralmente nos Balcãs, abrindo mão, por conseguinte, de um direito de que todos os líderes russos, desde Pedro, o Grande, fizeram questão. Metternich vencerá a guerra com Destria mais completamente do que o ex-ministro jamais imaginara possível. Interpretação. O objetivo de Metternich sempre foi um acordo que melhor servisse aos interesses da Áustria no longo prazo. Esses interesses, ele decidiu, compreendiam não apenas impedir a intervenção russa na Grécia, mas manobrar o Czar no sentido de ceder permanentemente o direito de enviar tropas para os Balcãs, fonte permanente de instabilidade na Europa. Portanto, Metternich examinou as forças relativas de ambos os lados. Que influência ele tinha sobre os russos? Muito pouca, na verdade, ele era a parte mais fraca. Mas Metternich possuía um trunfo, seu estudo de muitos anos da personalidade um tanto estranha do Czar. Alexandre era um homem muito emotivo que agia somente em um estado de exaltação, ele tinha de transformar tudo em uma cruzada. Assim, desde o início da crise, Metternich plantou a semente de que a verdadeira cruzada aqui não era de cristãos contra turcos, mas de monarquias contra a revolução. Metternich também compreendia que seu principal inimigo era Destria e que ele teria de enfiar uma cunha entre Destria e o Czar. Então atraiu um enviado até Viena. Em negociações individuais diretas, Metternich era um jogador de xadrez no nível de um grão-mestre. Com Tatishev como com tantos outros, ele primeiro reduzia as suspeitas do adversário bancando o vaidoso e afetado, até mesmo um aristocrata pouco inteligente. Em seguida ele começava a falar das negociações, atolando-as em discussões legalistas, abstratas. Isso o fazia parecer ainda mais idiota, conduzindo Tatishev na direção errada, mas também deixando-o confuso e irritado. Um negociador confuso e exasperado tende a cometer enganos, tais como revelar demais sobre o que pretende, sempre um erro fatal. Um negociador confuso é também seduzido com mais facilidade por demonstrações emotivas. Neste caso, Metternich usou o bilhete dos turcos para encenar um pequeno teatro no qual parecia revelar uma súbita mudança em suas simpatias. Isso deixou Tatishev por meio dele, o Czar totalmente enfeitiçado. A partir de então, reestruturar a discussão para se adequar ao propósito de Metternich foi brincadeira de criança. A oferta de encenar um fórum no qual o Czar brilharia era fascinante, e também parecia oferecer à Rússia a chance de maior influência nos assuntos europeus, o que Alexandre mais queria. Na verdade, o resultado foi oposto, Alexandre acabou assinando um documento que excluía a Rússia dos Balcãs, o objetivo de Metternich o tempo todo.